Gente amada, tô aqui com meu amigo, pastor Edivaldo, homem de Deus, pastor da PIB aqui do Paranoá. Pastor, eu tive que gravar porque você tava falando coisas muito preciosas, eu nem tinha planejado isso aqui tá acontecendo porque Deus manda as coisas, a gente obedece. Você não pode sair da igreja sem estar em crise. Como é que é o negócio? Que na verdade nós precisamos sair do culto em crise, porque a palavra de Deus ela precisa nos confrontar a todos os dias, todos os cultos. E qual é esse ano, qual foi a minha maior crise? Que eu entrei em crise no primeiro dia do ano da virada e eu estou nessa crise até agora. Por quê? Porque não dá mais para a gente ser contador de história. Meu Deus, lá vem. Esse homem só tá me batendo hoje, gente. É porque é muito lindo a gente ler a história de Paulo, ver o que Paulo fez, Timóteo, João, Moisés, Abraão. A história desses caras são muito lindas, viu, pastor? Sim. Mas é o seguinte, mas hoje, a geração que nós estamos vivendo, Deus nos escolheu para viver ela. Quer dizer que Paulo, ele foi um grande homem de Deus, o quê? Na sua época. Na época dele, tá certo? Pedro foi um grande homem na época dele. Tá certo. Entendeu? Paulo, falando Paulo porque as pessoas falam muito de Paulo, né? Mas tem muitos outros. Não vai se levantar da cova para fazer a obra que nós fomos escolhidos para fazer. Eu creio nisso. Eu creio que a gente é missionário aonde a gente está. Deus colocou a gente ali por um motivo. Por um motivo. Por quê? É o seguinte, se nós não escrever a nossa história hoje do cristianismo, hoje, no momento de pandemia que o mundo está vivendo, se a gente ficar só falando de Paulo, Paulo fez, Davi fez, Abraão fez, se a gente não escrever a nossa história, nós vamos ser apenas contadores de história. É verdade. Ou a gente vive a experiência que Deus tem pra gente na intimidade com Ele, sendo ousado e aprofundando no conhecimento da Escritura, fugindo do pecado, ou a gente vai ficar repetindo a experiência dos outros. Isso. Eu não quero viver a experiência dos outros, não. Eu quero viver as minhas, pastor. É o que eu tenho aplicado na minha vida, é a crise que eu estou esse ano. Eu preciso, nós, como povo, escrever a nossa história. O que o Edivaldo fez? O que nós fizemos na nossa geração? Né? Quer dizer, se eu tenho falado muito sobre legado. Se eu morrer hoje, qual o legado que eu vou deixar? Eu ouvi uma vez uma frase, um pastor perguntou assim pra mim: se você morrer, você vai pra glória, você crê, né, confessou na Romanos 10, né, se confessar com a tua boca, crer no teu coração, tá salvo. Mas qual é a falta que o reino de Deus vai sentir se você partir hoje? Quanto que você faz falta no reino de Deus, nessa terra? Em outras palavras, se você partir hoje, vai mudar ou vai continuar do mesmo jeito? Porque você não faz diferença? É assim, a pergunta é assim. A pergunta não é assim. A gente perguntar para nós mesmos, pastor Daniel, se eu morrer hoje, o mundo sentiria a minha falta? Não é a minha família, não é a minha esposa, não é os meus filhos. Esses com certeza vão sentir. Eu quero saber se o mundo sentiria a minha falta. Maradona morreu, o mundo sentiu falta. Maradona, o cara que só jogava bola. Imagine se nós, o homem de Deus, o homem de Deus morrer e o mundo não sentir falta dele, é porque alguma coisa está de errado. Mas você vê que parte dessa falta de ousadia, eu pelo menos percebo isso, é que eu vejo que hoje os tipos de pregação que estão fazendo sucesso nos púlpitos, eu estou dizendo, né? São pregações que elas focam muito mais os benefícios pessoais do reino de Deus na minha vida do que o que eu posso fazer cheio do Espírito Santo para mudar essa terra. Então você não vê hoje uma pessoa dizendo sobre pregar evangelho, sobre cuidar de alma, sobre se envolver com ação social e trazer o nome de Jesus junto, né? Não é isso o assunto é Deus vai te dar vitória. Hoje é o dia da tua bênção. E revela CPF. E começa uma gritaria. E agora as lives da revelação, já viu? Meu Deus. Deus hoje tá me mostrando que tem uma macumba sendo quebrada na sua vida. Aí entra um cara, aí o cara chuta. Uma cova sendo fechada. É uma cova sendo fechada. Uma chave não sei das pelo amor de Jesus Cristo, velho. Aí fica esse bando de crente infantil. E uma das pregações mais fortes que eu já preguei até um dia desse, e é realmente que o tema dela é legado, mas ela é muito forte porque eu trabalho nela 5 velórios. 5 velórios? É. E aí, qual os velórios? Primeiro velório, eu te convido à igreja, eu falo assim, igreja, hoje nós estamos em 5 velórios. Primeiro velório, vamos no velório de Judas. Assim, pensando aqui, né, pastor Daniel?
quem estaria no velório de Judas e o que as pessoas estariam falando de Judas. Meu Deus, é verdade. Imaginou a mãe de Judas olhando para ele, Sabendo que ele foi o traidor? sabendo que ele foi o traidor. Como que esse meu filho? Imagina as pessoas que Judas pregou para ela. Porque a Bíblia diz lá, Mateus 10, diz que ele recebeu de Jesus unção, né? Unção. Ele tinha Ele unção, recebeu a cara. mesma unção que os outros receberam. Já imaginou que velório é aquele? Triste, as pessoas tudo falando como que ele pôde andar com Jesus e não teve a sua vida transformada. E quantas pessoas hoje estão dentro da igreja, mas não têm a sua vida transformada. Meu Deus. Então assim, e aí o segundo velório, os dois ladrões da cruz, nós vamos falar desses dois velórios, né? O segundo velório, vamos colocar um à esquerda, onde a Bíblia não fala, mas vamos colocar aquele que estava à esquerda, foi aquele que não foi alcançado por Jesus, que não se arrependeu. Imagina o velório desse cara. Aquele que continuou zombando até o fim. Zombando. Imagine a mãe de um cara desse, os amigos, falam assim, rapaz, esse cara já demorou. A morte desse cara vai ser um alívio. Porque um cara, para morrer na cruz, ele era realmente um criminoso. Um criminoso. Então, perigoso. Imagina a morte desse camarada. Não deixou saudade. Não deixou saudade. Mas de contrapartida, tem um outro ladrão da direita. Eu amo esse cara, velho. Eu nem conheço ele, mas eu amo ele, sabia? Ele é meu amigo já. Na hora da morte, ele se arrepende. Ele ainda prega pro cara do lado. Ainda prega pro cara do lado. Reconhece Jesus como Senhor e crê na vida eterna. Na vida Tudo eterna. em 5 minutos. E aí sabe o que é interessante? Que aí vamos pro velório dele então. Certo. Aí chega no velório dele as pessoas, tinha uma mulher, a mãe dele cantando: a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Ainda bem, irmão. Aí o pessoal começa a falar: você tá louca, mulher? Você tá louca? Teu filho morreu. E aí ela diz: ele não morreu. Eu tava lá na cruz quando Jesus disse assim: ainda hoje meu está Deus, lá no paraíso. Que maravilha, cara. E aí isso nos motiva o quê? Nunca desistir das pessoas. É verdade. Por mais difícil. É verdade. Por mais difícil que elas sejam. Mas improvável que seja que aquela pessoa vai crer. Mais improvável. Quer dizer que é tão legal porque esses dois ladrões, eles representam 2 gerações. Tem geração que na hora da morte vão blasfemar, mas tem uma geração na hora da morte que vão se arrepender. Ele chega a ser salvo, graças a Deus por isso, mas ele não viveu com Cristo, né? Ele não viveu mas com Cristo. Eu achei interessante, essa semana um amigo meu tava com o avô dele no hospital e o avô teve um derrame, né? E ele ligou pra mim desesperado: Dani, pelo amor de Deus, ora pela salvação dele, Deus tem que ouvir. Eu falei: mano, a gente vai orar, a gente vai interceder, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus é o maior interessado em salvar seu avô. Sim. Mais do que eu e você, o Senhor é o mais interessado. Então ele vai dar todas as oportunidades de arrependimento para esse homem, pode ter certeza. Você crê nisso? Sim. Qual é o quarto velório? E aí tem o quarto velório. Nós vamos agora se colocar o velório de Jesus, Do próprio Senhor Jesus. Você já imaginou como foi o velório? Pensando assim, imagina a viúva de Naim chegando com seu filho no velório de Jesus e olhar assim: um dia eu ia com meu filho morto. Ou o filho falando: eu estava morto e ele mandou me levantar. Jairo mandou fechar todas as suas lojas, suas empresas Só pra ir lá ver o amigo. para ver o amigo, para ter a oportunidade, aquela despedida. Já imaginou ali Lázaro? Quantas pessoas estavam no velório de Jesus? O que ela estava falando de Jesus, querido? O pessoal do lado de fora ali da tumba, né? Da tumba, falando: cara, esse cara, imagina Zaqueu, os cegos, os aleijados, tantas pessoas. Quer dizer, a diferença que Jesus foi na vida deles, a falta que Jesus ia fazer para eles e o desespero daquelas pessoas, entendeu? Era só, ele ia estar inundado de saudade, de carinho, de gratidão. Com certeza parou tudo o dia do velório de Jesus. Por quê? Porque ele fez a diferença na vida de muitas pessoas.
Mas aí vem o nosso quinto velório. E aí É hoje, o nosso mesmo. hoje hoje nós temos uma oportunidade Meu Deus. de ir no nosso velório em vida. Meu Deus. Imagina você ir no seu velório. Quem estaria lá? E o que as pessoas iriam estar falando Meu de Deus do você? céu. O que as pessoas estariam dizendo de mim se eu morresse hoje? Quem foi o Dani? Quem foi o dano que ele fez? Qual foi a diferença que ele fez na minha vida? Meu Deus do céu. Quer dizer que hoje nós temos essa oportunidade, porque é o que eu tenho mais comentado sobre isso, é sobre o legado, que é a diferença, né, de herança para legado. Jesus não deixou herança, deixou legado. Paulo não deixou herança, mas deixou legado. Interessante demais. E é tão interessante que esses homens morreram há 2000 anos atrás. E esse legado nunca morreu. E eles até hoje estão falando. É verdade, pastor. Será que quando eu morrer daqui 100 anos, eu vou saber quem foi o Edivaldo? Eu acho que o que o Senhor está querendo dizer não é uma preocupação com o nosso próprio nome. Não é um preciosismo quanto à minha própria imagem. Mas o que eles uma fizeram relevância dentro do reino de Deus. dentro do reino de Deus. Eu acho que isso que o senhor está falando é muito importante, porque o legado ele não é um benefício por si só. Eu não vivo pela minha recompensa do meu nome, né? Eu vivo para ouvir aquela frase maravilhosa: vinde bendito do meu Pai, vem possuir por herança a terra que está preparada. Só que se eu viver dessa maneira, é natural que aconteça um legado. Sim. O legado ele é uma consequência, como o Salmo 23 fala, que quando Deus unge a minha cabeça, o meu cálice transborda. Ele não transborda porque eu quero que ele transborde. Ele me transborda porque eu estou tão cheio do Espírito que naturalmente o Espírito brota. O Espírito brota não é a palavra, mas o Espírito escorre para quem está perto. E escorrendo para quem está perto, o legado vai acontecendo. É legal, eu acho interessante que, olha só, muitas pessoas querem estar cheia do Espírito. Cheia não é suficiente. Tem que estar transbordando do Espírito. Porque o cheio só traz o benefício para você. Quando você começa a transbordar, a água começa a derramar. Eita! E quanto mais transborda, mais a água vai longe. É isso. E quanto mais você transborda, mais o Senhor vai te encher. Porque você está servindo de testemunho. Cara, eu imagino o Senhor, uma visão que eu tenho assim, é que eu imagino que nós somos todos soldados numa guerra onde a gente atira. O Evangelho é a bala que está sendo atirada para perfurar corações de pedra. Se o Senhor olha para minha vida e vê na minha vida um soldado eficaz, Ele vai me dar armas melhores, Ele vai me dar munição mais poderosa, Ele vai me dar mais capacidade, Ele vai me honrar, não porque eu mereço, mas por consequência do tanto que eu me encho. Você está utilizando. Eu estou utilizando, não estou retendo. Exatamente isso, meu mestre. Gente, que benção demais. Pastor, eu tô amando essa conversa nossa, esse vlog de viagem. Vou começar a fazer esse negócio aqui com os amigos que tiver comigo. E aí, sabe o que é interessante? Diga que eu quero saber mais. Mas aí o Senhor é tão misericordioso que hoje Ele nos dá uma oportunidade de mudar a história do nosso velório. Senhor, Isaías 55, buscai o Senhor hoje, se ainda pode encontrar. E aí é onde eu entro em crise para nós escrever a nossa história. Como Paulo escreveu, como os grandes homens da Bíblia escreveram a história dele em nome de Jesus. E nós não precisamos que as outras pessoas concordem com a gente, apoiem a gente, incentivem a gente. A gente não precisa. Eu falo isso, pastor, porque eu sei da sua história, viu? Já fiquei sabendo, já fui te pesquisar. Tô brincando, porque as pessoas falam e contam. Pra você ver que o seu legado já tá funcionando. Eu sei que você foi perseguidíssimo quando você abriu a igreja. Eu sei que difamaram, eu sei que mentiam, eu sei que zombavam. E hoje, glória a Deus, você vê lá a igreja cheia de jovens recebendo o poder de Deus. Uma palavra expositiva, que palavra gostosa de domingo. Então você vê que o que as outras pessoas falam é exatamente como Davi. Davi não tinha o apoio nem do pai. Imagina, cadê? Você tem mais algum filho? Né? O Samuel pergunta pra ele quando foi ungir os meninos pra ver quem era o rei. Aí ele fala, tem lá, aquele lá, tá lá no meio do mato lá, aquele porque eu aprendi, inútil lá. Sabe o que eu aprendi? E era o rei. Hoje eu aprendi a não criar mais expectativa. Porque quando você cria expectativa demais em alguém, você acaba se frustrando. A decepção é uma culpa nossa. E aí eu aprendi 3 coisas sobre isso. Devo esperar. Primeiro, devo esperar pouco de mim para não cobrar muito de mim. Tem que se cobra tanto
que acaba se fatigando. Não estou fazendo nada. Não, cobre pouco de você, porque nós somos falhos, somos limitados. E também, então espere pouco de você, não espere nada dos outros. Se eu não espero nada dos outros, eu estou aqui dentro desse carro com ar-condicionado, para mim já é um milagre. Para mim também. Entendeu, poder? Se eu não espero nada dos outros, se ele me dá um copo com água, já é muita coisa, que eu não esperei nada. Tá certo. Mas o que aí, vier é lucro. O que vier é lucro. Mas aí, em terceiro lugar, eu devo esperar tudo de Aleluia. Deus. Aleluia, ele não tudo fala. Oh, de Deus. Obrigado. Porque aí é tão interessante, do Salmo 23 no original, que eu acho muito interessante, que nós lemos: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E no original fala assim: o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Aí muda. Quando eu falei disso no domingo, sabia? Dessa palavra. Olha. Essa palavra, exatamente. Mas Deus. O que eu entendi do grego original, do hebraico original, né, o Velho Testamento hebraico, ele fala assim: o Senhor é meu pastor e por isso eu não sentirei falta de nada. De nada. Quer dizer, o que quer dizer? Que o Senhor vai estar conosco na dor, no luto, na alegria, na vitória. Amém. Na tristeza. Tudo ele me fortalece. Que maravilha, pastor. Se eu espero das pessoas, eu fico decepcionado. Sim. Se eu espero de mim mesmo, eu fico desapontado. Se eu espero do mundo ser justo, eu fico depressivo. Mas se eu espero no Senhor, Ele renova as minhas forças. Eita, glória! Eita, homem de Deus! Gente, eu gostei muito dessa conversa. A gente vai ter que ter mais. Oh, glória! Pastor, você tem 1 minuto para deixar um recado para quem assistiu a gente até agora. Glória a Deus. Poder de Deus é o seguinte: o que mexeu muito comigo, eu quero dizer para você é o seguinte: lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 7, o capítulo 1 e o versículo 7 e 8 vai dizer o seguinte: que aquela igreja se tornou um modelo e um exemplo para todos os cristãos na Acaia, na Macedônia, e disse que no versículo 8 que a fé dele se divulgaram de tal forma que se propagou. E aí no final do versículo 8 vai dizer assim, que Paulo viu assim: e eu não preciso acrescentar mais nada. Quer dizer que eles se tornaram um modelo de Cristo para todos os cristãos na face da terra. Que maravilha. Eu quero nos desafiar a ser esse modelo de Cristo. Amém. Para essa geração Amém. depressiva, Maravilha. perseguida, com tantas coisas que têm acontecido, mas que nós possamos ser esse modelo de Cristo para a nossa geração. Amém. E escrever a nossa história. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. E deixar o nosso legado nessa terra. Maravilha, pastorzão, maravilha. Gente, querido, a crise, esse momento de pandemia é o momento onde o mundo mais está carente, desesperado. Que a gente seja a carta escrita pela mão do Senhor, que o mundo vai ler. Nós somos a Bíblia, que enquanto eles não leem a Bíblia, nós somos a Bíblia que eles vão ler. Amém? Deus abençoe. Seja ousado, viu? O Senhor não nos chamou para ser covarde. Seja ousado, em nome de Jesus.